Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E hoje nosso texto é dos versículos 5 a 11. Leamos juntos. Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Estamos vendo o surgimento de uma nova ordem mundial. Foi isso que os comentaristas políticos estavam dizendo na sexta-feira retrasada. Eu espero que você tenha acompanhado as notícias daquele dia, porque desde então, no noticiário não deixa de falar sobre aquilo. O presidente Zelensky da Ucrânia estava na Casa Branca e visitando Donald Trump, o presidente, e o seu vice-presidente também. E foi uma cena extraordinária. Foi impressionante o que aconteceu, e só se falava disso naquele dia. Porque o tom diplomático e bonitinho, normal dessas ocasiões, se tornam rapidamente em tensão e gritaria. Depois de décadas garantindo a segurança no Ocidente, os Estados Unidos da América parecem ter mudado de lado para apoiar a Rússia. E para Trump, apoiar a Ucrânia é um desperdício de dinheiro. O que nós ganhamos com isso? Ele questiona. Ele quer explorar os minerais da Ucrânia. E a reunião, a princípio, era para discutir um acordo sobre isso, para garantir a continuidade do auxílio militar na guerra contra a Rússia. O Zelensky, não sei se você viu, mas ele conseguiu manter a calma relativamente bem. Mas ele irritou o Trump, que o acusou de desrespeitar os Estados Unidos. E o vice-presidente perguntou: quantas vezes você disse obrigado nessa reunião? Ou seja, nós exigimos respeito e gratidão aqui. E lá do outro lado do Atlântico, o homem que causou tudo isso, invadindo o país vizinho, Vladimir Putin, expansionista, ditador, deve estar feliz da vida. Porque, em vez de ajudar a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos estava perguntando: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? É assim que o nosso mundo funciona, não é? É a lógica do mundo. Se você quer se dar bem, você cuida dos seus interesses. Você questiona: o que eu ganho com isso? Se você quer se dar bem, você não irrita os poderosos. Você faz o possível para agradá-los. E quanto aos demais, quem está talvez debaixo de você, na escala de poder, você alavanca seus poderes, seus recursos, suas habilidades para tirar o máximo proveito deles para si mesmo. E o mundo dos filipenses era também assim. Filipos, como nós já temos visto aqui, era uma colônia romana que desde sua fundação tinha uma dívida grande com o imperador romano. E o seu povo, portanto, também era populado com muitos ex-soldados do Império Romano. O povo era muito devoto ao imperador, que nessa época que Paulo escreve era Nero. Então a vida pública na cidade girava em torno disso, do culto ao imperador, da honra dada ao imperador. E era esperado que todo cidadão
lhe desse essa honra, reconhecendo Nero com os seus títulos favoritos, que eram Senhor, Kyrios, em grego, né, para os estudantes aqui, os alunos, e Salvador, Soter, Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador, Nero, eles falavam. Em Filipos era impossível se dar bem sem prestar homenagem ao imperador. Você não conseguiria ter sucesso econômico, político. A sua família seria excluída. E muito provavelmente é isso que está por trás das palavras de Paulo no capítulo 1, versículo 29. Não sei se você reparou na semana passada, mas é muito importante o que nós lemos ali, que os filipenses estão sofrendo, estão sendo perseguidos. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Talvez para nós não pareça muita graça nisso, mas vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter. Os filipenses estão sendo perseguidos, prejudicados. Por quê? Muito provavelmente porque eles davam honra a outro Senhor e outro Salvador. E se recusavam a participar dessas práticas locais. E então a grande questão da carta era como eles iam se posicionar diante disso. O que o cristão faz? O que a igreja faz? A oposição causa dores, causa rachaduras, causa atrito interno. E Paulo escreve então, 1:27, vivam de modo digno do evangelho. Ele exorta continuando, permaneçam unidos, destemidos e fiéis. Versículos 27 e 28. E aí mais para frente, no começo do capítulo 2, ele diz para eles não se entregarem à lógica egoísta, mas se preocuparem em cuidar dos interesses dos outros. A gente viu isso semana passada. São os conselhos do apóstolo. Como eles podem permanecer firmes diante dessa realidade difícil que eles enfrentavam. Mas a questão paira no ar. Será que dá certo viver assim? Viver assim, Paulo, não seria uma receita para o fracasso? Se eu viver assim, preocupado em cuidar dos outros, quem vai cuidar de mim? Se eu não prestar homenagem a Nero, as coisas vão ficar cada vez piores para mim, para minha família. E é nesse contexto que vem a passagem mais famosa de Filipenses, que é nosso texto hoje, que o pastor Gessé diz para mim, é o filé mignon da carta. Que ele teve que trocar de data comigo e lamentou a perda do filé mignon. Mas Paulo vai mostrar o princípio que fundamenta todas essas instruções que ele vem dando. Ele tem dado uma série de instruções desde o capítulo 1, versículo 27, e agora ele vai mostrar qual é o princípio que fundamenta essas instruções. Ele vai definir o que é que constitui uma vida bem-sucedida na ótica do Evangelho. Ele vai fazer isso olhando para a pessoa do próprio Jesus. Porque Jesus é o modelo por excelência de tudo que Paulo vem dizendo. E aqui os versículos 6 a 11 são uma espécie de mini-biografia de Jesus, contando de forma bem resumida toda a carreira dele. Então, vamos começar olhando os versículos 6, 7 e 8, que muito provavelmente, pelo menos, tem uma forma poética muito clara aqui. Quem estuda grego vê que tem assim, umas linhas bem organizadinhas, 3 linhas por seção, 3 vezes, com um paralelismo impressionante. É poesia, versículos 6, 7 e 8. Talvez seja um hino antigo que Paulo está usando. Ou talvez ele compôs esse hino e passou a ser usado depois. Mas o que esses versículos fazem é que eles descrevem a trajetória de humilhação de Jesus, ou podemos dizer a trajetória de rebaixamento dele. Veja comigo. O versículo 6 começa dizendo
que Jesus existia na forma de Deus. O que significa isso? Muito já foi dito sobre esses versículos aqui, muita coisa errada já foi dita e escrita sobre isso também. Nota que a mesma palavra forma aparece no versículo 7, a forma de servo. Temos forma de Deus e forma de servo. E é importante perceber também as linhas paralelas da poesia, porque elas nos ajudam a compreender corretamente. Então, forma de Deus é paralelo a ser igual a Deus. Não se trata de uma forma temporária. Não é Jesus, ele muda, uma hora ele está assim, uma hora ele está assado. Não. Ele era Deus, plenamente Deus, e havia sido desde toda a eternidade, mas ele se fez homem. Ele era Deus, mas ele se fez homem. Jesus era nada menos do que o próprio Deus, o mais exaltado dos seres. É isso que Paulo está dizendo. Jesus era o supremo, mas o ponto que ele está fazendo aqui é que ele não insistiu em se agarrar aos privilégios do ofício. Tentei pensar numa ilustração, pensei em uma bem inadequada, mas imagina o Neymar vindo jogar aqui no dia do seminário. Tá? Eu não tinha certeza que todo mundo aqui saberia quem é o Vinícius Júnior, alguma coisa assim. Então, a gente pega um nome bem conhecido. Imagina o Neymar vindo aqui jogar. Ele que estava acostumado a todos os luxos, a jogar nos melhores estádios do mundo, no melhor gramado, apoiado por uma equipe médica de ponta. E ele vem jogar aqui na nossa quadra. Imagina. E aí ele chega e ele fala assim, por favor, onde fica o vestiário? E aí você fala assim, cara, o pessoal costuma se trocar num carro, mas se quiser tem um bloco. Tipo assim, tudo tá errado, né? Bom, e imagina o Neymar depois, assim, ficando depois do torneio para arrumar a catar o lixo, ajudar a catar o lixo. Tipo, uma coisa difícil de cogitar, né? Bom, é uma comparação inadequada, mas dá um pouco de noção do que está acontecendo aqui. Jesus está se rebaixando. O Filho de Deus eterno está se rebaixando. A ideia é de renúncia, é abrir mão de direitos e de privilégios. Porque a encarnação do Filho de Deus é, por si só, uma humilhação. Deus não pode se tornar homem sem, de alguma forma, ser menos. É um rebaixamento de status. Mas veja no versículo 7 que isso não foi imposto a Jesus. Foi ele mesmo que escolheu isso. Ele diz assim, que ele se esvaziou, ou ele se fez nada. No grande drama da história, o diretor decidiu entrar em cena ele mesmo. E você sabe o que isso significou no caso do Filho de Deus? Significou entrar para o mundo em um contexto de precariedade e preconceito. Naquela noite em Belém, a primeira vez que o Filho Eterno de Deus abriu os olhos, o que será que ele viu? Um carneiro olhando para ele? Sei, algo assim, bem rude, bem simples. Jesus escolheu o rebaixamento. Contra todos os bons conselhos dos coaches, Jesus decidiu descer a escada do sucesso, a escada da carreira. Ele decidiu se rebaixar. Pensa comigo. Quem está no topo da escada? Alguém como o Donald Trump, né? Ele é um homem que soube escalar na vida, soube subir, chegou ao topo. Mas como ele chegou lá? E eu não sei se você sabe alguma coisa da história dele, mas um fingimento aqui, uma mentira ali, acobertar os erros, inflar os valores, fazer uma parceria vantajosa aqui, ali. Ele é um homem arrogante, narcisista.
E para quem tudo na vida é voltado ao engrandecimento, autoengrandecimento. E foi por isso mesmo que ele ficou tão chateado com o Zelensky, porque aquele encontro estava sendo transmitido ao vivo e estava projetado para aumentar a popularidade do presidente. O presidente esperava vê-lo dizendo: nossa, muito obrigado pela sua ajuda, tudo que você quiser fazer, eu faço. Críticas não estavam na pauta, não eram toleráveis. Gente, esse é o homem que é o líder do mundo livre, né? Que foi escolhido para isso. Nada podia ser mais diferente do que Jesus. Mas a maior surpresa aqui no texto que Jesus escolheu fazer algo, aquilo que ele escolheu fazer na sua vida, na sua existência como um ser humano, como homem na terra. Para ele não bastou se tornar homem. Ele continuou a se humilhar, sendo obediente até a morte e, diz o texto, morte de cruz. E às vezes a gente perde o impacto disso, porque nós vivemos num mundo onde cruzes são símbolos comuns e enfeitam nossas igrejas e são usados como pingentes. De alguma forma nós achamos a cruz bonita. Mas no primeiro século não era nada bonito. A cruz representava um método de tortura, reservado para escravos rebeldes. Era a punição mais temida para aqueles que ameaçavam a ordem estabelecida do império. E as vítimas eram expostas em encruzilhadas como advertência eloquente, dizendo: é isso que acontece a quem ameaça o sistema. E recentemente eu li um livro sobre como o cristianismo mudou a cabeça do Ocidente. E o autor ele fala sobre como os cidadãos romanos das classes mais altas nem sequer falavam sobre a crucificação. Porque crucificação era algo assim, desgraçado. Era o cúmulo da vergonha, da sujeira, do fedor. Muitos sentiam que o mero fato de ter visto uma crucificação os deixaria contaminados. Nós, inclusive, quase não temos relatos de crucificação advindos do mundo antigo, porque as pessoas que escreviam se ocupavam de assuntos mais nobres, preferiam não pensar naquilo. Mas Jesus escolheu morrer assim. O lixo da sociedade. Considerado pior que um terrorista. Por quê? Por que Jesus escolheu isso? E Paulo não nos diz aqui, mas os filipenses certamente sabiam. Eles conheceriam Isaías 53, que nós lemos? O servo sofredor que foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas transgressões. Eles conheceriam também a famosa frase que agora nós conhecemos como Marcos 10, 45, de que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus foi até a cruz porque um mundo de pecadores precisava de salvação. Essa era a maior necessidade da nossa raça. Uma necessidade que mais ninguém podia suprir. Mas Jesus podia. E ele entendeu que seu papel era nos servir dessa forma. Era nos dar esse presente. Na contramão de um mundo obcecado em cuidar de si mesmo, em pensar em vantagem própria, Jesus se humilhou ao máximo em serviço sacrificial. Mas não foi o fim, como você sabe. E não é o fim dessa passagem também, porque os versículos 9 a 11
descrevem a trajetória de exaltação de Jesus. Temos a trajetória de auto-humilhação e a trajetória de exaltação em seguida. Esses versículos descrevem a ação de Deus Pai em resposta à auto-humilhação de Jesus. Veja lá, Jesus se humilhou, versículo 8, e versículo 9, por isso Deus o exaltou. E é importante perceber a lógica aqui. É simples, mas presta atenção ali no começo do versículo 9. Por isso, tudo gira em torno do por isso. Por causa do que Jesus fez, da sua atitude de serviço humilde, por causa disso, Deus decretou que Jesus é agora o mais digno de honra e de louvor em todo o universo. É isso que está dizendo o versículo 9. O nome, acima de todo nome, Ele lhe deu. O que significa isso? Nome é fama, é reconhecimento, é honra, certo? É reputação. E Deus, então, é como se Ele tivesse dado para Jesus, né? Jesus é o vencedor do Oscar, Ele é o vencedor do Prêmio Nobel, Ele é o vencedor do Ballon d'Or, Ele é o que está levantando a taça da Copa do Mundo. Todos os cenários em que alguém tem glória e reconhecimento é Jesus ao mesmo tempo. Todos os holofotes estão nele ao mesmo tempo. Tudo em uma única pessoa, Cristo Jesus. E mais, versículo 10, Jesus recebe a faixa presidencial mundial. Por isso, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus determinou que todo ser vivo e morto se submeterá ao senhorio de Jesus. Todo o poder é dado ao Rei Jesus. E não restará, quando Deus tiver terminado a sua obra, não restará uma alma sequer que consiga recusar, dobrar o joelho e reconhecer o senhorio de Jesus. Tá ficando legal, não tá? Este é o futuro do universo. O fim das guerras, o fim dos partidos políticos e das facções, o fim do pluralismo, um único rei, soberano sobre todos. E ele tem cicatrizes nas mãos. Por fim, versículo 11. Mais uma vez, por causa da auto-humilhação de Jesus em prol dos outros, Deus determinou que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso é especialmente notável. Você lembra que o imperador romano reivindicava para si o título de Senhor e também Salvador? Vou deixar o Salvador para quem pregar sobre o capítulo 3, finalzinho. Mas lembra que os cristãos eram leais a outro Senhor? Então Paulo aqui está dizendo aos coríntios que mais cedo ou mais tarde, até mesmo o próprio imperador Nero será obrigado a reconhecer que existe um Senhor acima dele. E esse Senhor é um homem que foi morto numa cruz. Precisamos dar um pulo em Isaías 45, nesse ponto também. Me parece importante esse versículo, essa passagem, Isaías 45, versículos 22 a 25, olha aqui. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Será que Paulo não tem isso em mente? E continua, 24, de mim se dirá, tão somente no Senhor, Yahvé, há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Paulo está intencionalmente associando esses versículos agora a Jesus de Nazaré.
para que não haja dúvida de que Jesus é nada menos de que o Senhor, Deus. O Senhor Yahvé, o Deus eterno da aliança, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Todo ser declarará que este homem crucificado, envergonhado, é o próprio Deus. E a última frase é talvez a mais impressionante. Paulo diz que e tudo isso é para a glória de Deus Pai, versículo 11 ali. Olha, se você ainda tem o dedo em Isaías 45, Isaías 45, 21, diz: não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há além de mim. Não há Deus além de mim, e agora Jesus é Deus. Essa identificação de Jesus com essa passagem que Paulo faz, identificando ele como sendo nada menos que Deus, que ele é Deus, é para dizer que quando olhamos para Jesus em sua humilhação, pendurado na cruz, no seu momento de maior desonra aos olhos humanos, nós vemos o próprio Deus em sua glória. Deus é glorificado no Calvário. E eu vou te falar, é isso que faz nosso Deus tão diferente do Deus dos muçulmanos que estão jejuando esse mês. Isso é um escândalo para eles, isso aqui. Mas nós afirmamos, e Paulo nos ensina, que Deus é glorificado no Calvário. A sua essência resplandece na vergonha, no escândalo da crucificação de Jesus. Declara para nós, Deus é assim. Ele ama sacrificialmente. Essa é a sua essência. Ele se doa por inteiro. Ele não vive pensando, o que eu ganho com isso? Ao contrário, ele tem mais alegria em dar do que em receber. Deus exaltou Jesus ao lugar mais alto, justamente porque, em serviço aos outros, Jesus se humilhou ao lugar mais baixo. Essa é a mensagem de Filipenses 2, 5 a 11. E ela significa o surgimento de uma nova ordem mundial. Realmente agora, de fato, Deus está invertendo o sistema de valores desse mundo a partir de Cristo. O mundo não mais será governado por pessoas que alavancam seus direitos e seus recursos e seus poderes para exigir respeito e gratidão dos outros, por narcisistas e arrogantes que buscam em tudo uma oportunidade para aumentar sua riqueza, seu poder. O mundo será governado por Jesus Cristo, que se entregou por nós, o mais humilde dos homens. E é por isso que Paulo exorta os filipenses no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sejam cidadãos do futuro. O futuro é assim. Vivam assim agora. Essa mentalidade que levou Jesus a se humilhar ao máximo, pensem assim em vocês também. Esta atitude que levou Jesus a se entregar da maneira mais desgraçada, vivam assim vocês também. E você já sabe, essa também é a aplicação para nós. Nós precisamos ter esse modo de pensar, essa mentalidade, essa atitude que levou Cristo à cruz. Que desafio! Mas eu creio que é necessário pensar um pouco sobre como isso se traduz na realidade. Alguns exemplos, uma reflexão sobre isso. Uma vez eu li um relato sobre um seminário como o nosso,
Eles estavam passando por algumas dificuldades, alguns problemas na administração, não lembro exatamente, mas naquela semana, naquele período, não tinha quem limpasse os banheiros do bloco central. E o reitor compartilhou com a turma essa necessidade e pediu que os alunos se voluntariassem para limpar as privadas. Alguns dias passaram e tudo parecia até normalizado. Os banheiros estavam limpos e as privadas estava tudo bem. E ninguém pensou muito sobre aquilo. Até que, cedo de manhã, na semana seguinte, um dos alunos entrou no prédio e flagrou o próprio reitor limpando os banheiros. Ninguém tinha se disposto, ninguém tinha se voluntariado. Então ele se dispôs a fazer. O âmago da atitude de Jesus é essa disposição de fazer o que ninguém quer fazer. Mesmo que você pareça ser acima daquilo. O trabalho mais nojento, o trabalho mais humilhante, especialmente em favor de pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, nós passaríamos nossas vidas correndo de lá para cá, atendendo a todo pedido. Né? Tipo, tá bom, deixa que eu faço. E tem gente que vive assim, né? Fazendo a primeira coisa que qualquer pessoa pede para fazer toda hora. E Jesus não viveu assim. Jesus, quando esteve na terra, tinha outros doentes para curar. Nem todos foram curados. Um dia, depois de uma noite curando muita gente, ele se levantou cedo, foi orar, buscando direção de Deus, com certeza. E depois, quando os discípulos acharam ele falou para eles: não vamos voltar lá para onde tem uma multidão me esperando, vamos para outros lugares a fim de que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Jesus sabia que ele tinha tempo limitado, ele tinha um chamado único e que ele precisava se concentrar naquilo que era mais importante. E isso também vale para nós. Outro exemplo, quando trouxeram um paralítico, todos estavam preocupados pela cura física, não é verdade? E aí, Jesus vai curar esse homem? E Jesus olhou para o homem e viu um pecador precisando de perdão, vendo as necessidades reais, mais profundas das pessoas. O mundo queria saúde, queria comida, queria entretenimento, mas Jesus tinha algo melhor para nos dar, que era a reconciliação com Deus. E ele tomou muito cuidado para se concentrar nessa missão. Ele foi muito cauteloso, foi muito focado para não se desviar dessa missão, essa missão que levou ele a derramar seu sangue. Devia ter sido tão atraente se desviar do foco um pouco. E ele não fez isso. Então, meus irmãos, não basta ter a disposição só de fazer qualquer coisa, embora isso seja necessário. O discípulo maduro precisa também de discernimento. Discernimento quanto às necessidades maiores, aos dons, aos recursos disponíveis e discernimento quanto ao seu chamado pessoal. Eu li um caso sobre um outro reitor de seminário que estava no auge da carreira quando a sua esposa desenvolveu uma doença grave. E esse reitor pediu demissão para cuidar dela e disse: por mais que eu gostaria de continuar trabalhando, eu prometi amar a minha esposa e eu tenho certeza de que é isso que Deus quer que eu faça. Não tem uma única resposta, um único jeito. Cada um precisa olhar, precisa perguntar ao Senhor nosso Deus o que é que eu tenho que fazer. Essa disposição de servir ao próximo de qualquer maneira, eu vejo no campus aqui. Eu acho demais morar aqui. Muito legal. Tem sempre alguém ajudando o outro. Fiquei encorajado essa semana quando o pessoal do quarto ano se dispôs a abraçar a liderança do Grupo ID. Toda hora a gente tem exemplos assim. Disposição. Mas é fácil fazer isso para nossos pares e para nossos superiores. O desafio maior é quando é alguém que
não temos que fazer nada e a gente não vai ganhar nada em troca e ninguém vai nos agradecer também. Aí que vem o desafio de seguir a Jesus mesmo. Você e eu não vamos morrer em resgate por muitos, mas cada um tem uma contribuição única a fazer na grande missão de Deus. E isso pode significar dar sua vida para levar o evangelho para Mauritânia e perder mesmo sua vida em algum lugar do mundo, como sacrifício, servindo, amando a quem precisa ouvir de Jesus. Nós podemos atender às necessidades do próximo e precisamos perguntar: Senhor, o que será? O que eu devo fazer? Então, por isso, partindo do princípio de que há maior alegria em dar do que em receber, que é a essência do Evangelho, dessa visão, dessa mentalidade de Cristo aqui, nós devemos começar cada dia perguntando: qual é o maior presente que eu posso dar hoje? E pode ser que aquele presente é passar o dia inteiro estudando na biblioteca, para poder dar um presente maior para alguém mais para frente. Não sei. Como posso servir da forma mais útil aos propósitos do Senhor nosso Deus? Se os filipenses conseguissem pensar assim, eles conseguiriam permanecer firmes diante da perseguição. Eles seriam uma igreja unida e corajosa. Uma igreja pronta para a vinda gloriosa de Cristo. E, enquanto isso, seriam também uma igreja que manifesta a todos o poder do Evangelho. Numa sociedade que tem já um suposto Salvador e Senhor, eles declarariam com ações e com palavras que existe um Senhor maior do que esse. E isso vale para nós também. O mundo precisa ver um vislumbre do reino de Cristo. Essa nova ordem em que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Em que a medida da grandeza é a humildade e o serviço sacrificial. Então, se a lógica do mundo pergunta o que eu ganho com isso, Cristo nos propõe uma outra pergunta. Qual é o maior presente que eu posso dar hoje? São dois caminhos que levam a destinos totalmente opostos. Jesus nos deixou o exemplo e agora Ele nos convida a segui-lo, a carregar nossa cruz e segui-lo. Vamos fazer isso? Fica o desafio. Vamos orar? Por fim. Senhor nosso Deus, nós estamos impressionados aqui. Nós te agradecemos. E agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por essa disposição tão extraordinária. E nós confessamos e reconhecemos que isso é lindo, isso é impressionante. E que o Senhor é de fato digno de toda honra e toda glória. O Senhor é o mais nobre, o mais belo, o mais justo, o mais amável dos seres humanos. E que o Senhor revela a nós o próprio Deus. E nós caímos de joelhos e declaramos que o Senhor é digno de toda a glória e todo o louvor. E confessamos também, Senhor, que nós vivemos com uma atitude muito aquém disso. É difícil olhar para esse desafio de forma honesta e comparar com nossas posturas que tantas vezes são egoístas. Tantas vezes nós seguimos essa lógica do mundo, parece que acordamos cada dia com essa atitude buscando nossos próprios interesses já programado em nossa alma. E lamentamos isso, Senhor. Confessamos que precisamos da Tua ajuda para implantar em nossas mentes esta atitude de Cristo. Espírito Santo, faça isso em nós, te rogamos. E
Permita que nós de fato sigamos a Jesus e que de fato sirvamos uns aos outros de forma sacrificial, que de fato perguntemos a nós mesmos e ao Senhor cada dia qual é o maior presente que eu posso dar hoje, qual é o maior presente que eu posso dar nesse mundo, nessa vida que eu tenho, que o Senhor me deu. E que assim nós sejamos uma comunidade firme, corajosa, unida e que demonstre ao mundo que Cristo é de fato o Senhor. Em nome dele que eu oro. Amém.